você está pensando em comprar um imóvel em planta, por conta de você talvez não precisar dar entrada nele e pagar esse valor de entrada dissolvido ao longo dessa construção, se sim, fica aqui comigo, porque apesar de você ter esse grande benefício, existem 5 questões que são muito negativas quando você compra um imóvel em planta, se você não souber desses 5 itens de maneira antecipada, a fim de que você consiga se prevenir para não sofrer tanto com elas. E se você não me conhece, eu me chamo Bruna Maidel, eu sou arquiteta, mestre em engenharia civil e eu tô aqui para ajudar você a fazer uma melhor compra imobiliária. E eu vou começar aqui falando de um item relacionado à arquitetura. Vou puxar um pouco a minha sardinha. Depois vou falar também dos problemas relacionados à questão financeira, que são sim o grande imbróglio de qualquer coisa quando a gente pensa em compra. Mas eu vou primeiro alertar você em relação ao que vocês estão comprando. Por quê? Muitos dos problemas que acontecem quando a gente pensa em compra de um imóvel em planta são relacionados a você não saber exatamente o que você está comprando. Existe uma dificuldade em entender qual é a real dimensão desse imóvel, o que cabe lá dentro e também aonde ele vai estar posicionado. Então, a questão do posicionamento solar especialmente, em relação a vistas, hoje a gente já tem muitos dispositivos possíveis para te ajudar a entender. Então, você pode pedir, por exemplo, para a construtora para eles subirem um drone exatamente na altura onde vai estar o teu imóvel, para você conseguir ter noção de qual é a vista. Você pode também pedir para ir até lá, a fim de que eles te mostrem exatamente a localização e você com uma bússola, ou talvez com outro tipo de item, entender um pouco melhor qual é a localização exata do teu imóvel e o quanto de sol ele vai pegar, sol da manhã, sol da tarde, ou não pegar sol. Então, tudo isso é algo que você consegue se prevenir. Agora, quando você não tem um imóvel decorado, um apartamento decorado, mostrando exatamente a dimensão desse imóvel, ou quando ainda o imóvel decorado da construtora não é exatamente a mesma planta que você está comprando, isso pode te gerar um problema enorme, porque afinal de contas, você talvez esteja comprando um imóvel que você não tenha a real noção da dimensão dele. E aí a gente precisa ter muita atenção em relação ao quanto de área você está comprando, porque hoje em dia a área que é trazida em contrato é a área que contempla não só a área de vassoura, a área útil desse apartamento, mas também a área de paredes. Ou seja, geralmente você vai perder em torno de 10% dessa área em paredes. E aí um outro ponto de atenção é, será que está incluso aí o valor da área da garagem ou não? Então, muita atenção em relação a essa questão de conseguir entender exatamente o que você está comprando. Um outro pontinho em relação a saber exatamente o que você está comprando é em relação aos acabamentos. Muitas vezes não fica claro para o comprador até onde a construtora vai chegar com os acabamentos. Vai entregar com piso? Vai entregar rebocado? Vai entregar pintado? Vai entregar com os interruptores de tomada? Vai entregar com a fiação elétrica? Vai entregar com vaso? Vai entregar com alguma pia? A pessoa não sabe exatamente o que vai ser entregue. Claro, dentro do contrato, dentro das especificações, tem sim, deve-se ter qual é o nível de acabamento que esse imóvel vai ser entregue. Mas muitas vezes no calor do momento você não se dá conta exatamente daquilo que vai ser entregue no teu imóvel. E é o item que você precisa pedir especificamente para saber aonde está escrito no teu contrato ou então no memorial técnico desse apartamento para entender qual é o nível de acabamento que vai ser entregue, qual é a qualidade desses acabamentos. É um padrão A, padrão B, padrão C. Então, tudo isso precisa estar especificado, sim. E para entender o segundo item, eu quero fazer primeiro uma analogia com você. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um evento, vai fazer uma festa, vou fazer um aniversário, vou fazer um casamento, você encomenda os docinhos, você encomenda o bolo de alguém. E você provavelmente vai pagar pelo menos uma parcela antecipada de tudo isso, certo? Certo. Quando você compra um imóvel em planta, a situação é a mesma. Você também está comprando algo que não existe ainda. Você está comprando uma promessa. Então, como que você vai garantir que você vai efetivamente receber aquele produto? Bom, você pode me dizer que quando você vai comprar os docinhos e o bolo para a tua festa, você vai procurar pessoas, indicações de pessoas de confiança, pessoas que já fizeram outros eventos, pessoas que já atenderam algum amigo teu, algum colega de trabalho, alguma coisa assim, e que a pessoa disse, não, pode confiar nessa pessoa. Você vai ver lá nas redes sociais, sim, posso confiar nessa pessoa, ela realmente entrega. Então, geralmente, você vai por um voto de indicação. Então, quando a gente fala em
comprar um imóvel em planta, a gente precisa também pensar em construtoras ou incorporadoras que realmente entreguem esses imóveis. E como que você vai fazer isso? Você vai buscar pelo histórico dessa construtora. Então, você vai tentar encontrar outros imóveis que já tenham sido entregues por ela, outras pessoas que já tenham comprado imóveis, né, dessa construtora, para entender qual é o histórico dela e como ela entrega esse imóvel e também se ela vai entregar esse imóvel. E aí, como um adendo, eu já coloco aqui. Se você comprou um imóvel e você está imaginando que ele vai ser entregue exatamente na data que está lá no teu contrato, fique sabendo que essa construtora tem 6 meses, assim, fáceis para conseguir postergar essa obra. Quando eles não conseguem, algumas brechas e acabam postergando ainda mais por isso. Então, tome muito cuidado em relação a atrasos. Já tenha internalizado que muito provavelmente isso vai acontecer. Esses atrasos, eles são bastante comuns. E aí aqui a gente começa os itens que estão relacionados às questões financeiras, porque afinal de contas, um grande problema em relação à compra de um imóvel, conseguir escolher um imóvel e arcar com essa que talvez seja a maior aquisição financeira que as pessoas fazem ao longo da sua vida, é sim um fator importante, porque afinal de contas, o valor do imóvel é algo bastante razoável, bastante considerável, e essa escolha precisa ser feita com muita sabedoria, muita atenção, prestando atenção em todos os detalhes. E para isso a gente tem a jornada do imóvel, que é uma metodologia exclusiva que eu desenvolvi a fim de te ajudar a fazer uma melhor escolha na hora de comprar um imóvel. Se você tem interesse, acesse aqui pelo link da descrição e saiba mais sobre essa metodologia que já ajudou dezenas de pessoas a conseguirem comprar, a conseguirem adquirir o imóvel próprio. E aí, continuando, então, nessas questões financeiras, porque, afinal de contas, pagar um imóvel é uma questão extremamente importante e é uma questão decisiva. Então, a gente tem 3 pontos que precisam ser analisados e que estão relacionados a essas questões financeiras. E a primeira delas é em relação ao quanto você tem que pagar por esse imóvel durante a construção dessa obra. Como eu falei no começo, a compra de um imóvel em planta geralmente é uma alternativa positiva, porque muitas vezes você consegue dividir o valor da entrada ao longo ali de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ao longo do período que você tem de construção desse imóvel. Isso faz com que aquelas pessoas que não têm o valor da entrada guardado consigam também fazer uma manobra a fim de conseguir arcar com esse custo aí de 20%, 30% muitas vezes. Mas existem algumas taxas que acabam sendo muito pesadas para quem compra esse imóvel. E elas estão relacionadas aos juros de obra. Então, mesmo quando você fica ali com o imóvel vinculado com um possível financiamento no final da obra, você ainda durante essa obra acaba tendo que pagar juros de obra. E você também vai ter que pagar uma correção do valor desse imóvel com base no INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Então, é como se o INCC fosse uma inflação da construção civil. Em alguns anos essa inflação é menor, em outros essa inflação é maior. E aí você fica um pouco refém desse juros, desse valor de INCC, que é uma correção que você terá que pagar em cima do valor do imóvel que você está comprando. E acaba que esse valor do INCC, ele é bastante variável. Claro, ele geralmente está entre 3 e 8 pontos percentuais. Mas já aconteceu de alguns anos esse valor chegar a quase 14%, fazendo com que o custo desse imóvel acabasse se tornando bastante alto. E isso acabasse fazendo com que o custo daqueles que fecharam o contrato em cima do INCC durante esse ano tivessem um grande problema. Então, esse é um custo que geralmente você tem na obra, você não tem o que fazer, porque é um dado que a construtora te dá, então na hora do contrato, aquele valor está ali, e ele é um valor variável. Você não tem como prever se ele vai ser baixo ou se ele vai ser alto, ele depende de vários fatores da construção civil, fatores relacionados ao aumento de custo dos materiais, aumento de custo de mão de obra. Então, para isso, é necessário que se tenha um bom planejamento financeiro, para que você consiga prever o máximo possível quanto seria esse valor e quanto você teria que bancar de todos esses valores extra a serem pagos durante o andamento dessa obra. Então, eu costumo dizer que é sempre melhor correr para o pior cenário, né? Quando a gente fala em pagamentos. Corra para o pior cenário, simule qual seria o pior cenário, também simule um cenário intermediário.
para que você tenha noção se você vai conseguir arcar com todas essas despesas financeiras extra durante a construção dessa obra. E aí, além disso, a gente tem o quarto ponto, então, que diz respeito a arcar com os custos duplos durante o período da construção da obra. Por quê? Durante a construção da obra, além desses gastos que você tem, que você vai estar pagando a entrada, pagando juros de obra, vai ter esses custos relacionados ao INCC, você também tem que pensar que você continuará morando em outro lugar. Você não vai estar morando exatamente nesse apartamento que você está comprando. Então, é necessário pensar que você vai ter custo duplo. Então, você vai estar, se você ainda mora de aluguel, você vai estar pagando aluguel de um imóvel e adquirindo um outro imóvel. Claro, talvez esses valores ainda sejam menores do que quando você for pagar a parcela do financiamento, mas é necessário que você tenha noção de que durante esse período o teu custo de vida será maior, em virtude de você estar pagando por dois imóveis, o imóvel de aluguel que você está morando e esse imóvel que você está comprando. Claro, para quem já tem um imóvel, o esquema é muito diferente. Agora, para a hora de aquisição de um primeiro imóvel, realmente o fôlego tem que ser maior e o planejamento financeiro tem que ser impecável. E claro, tudo isso a gente também trabalha, a gente também aborda dentro da metodologia da jornada do imóvel certo. Afinal de contas, não adianta escolher um imóvel lindo, maravilhoso, você não sabe como você consegue pagar por ele e muito menos se você não sabe como se planejar financeiramente para que você consiga dar conta de fazer essa grande aquisição na tua vida. E aí o quinto item é algo muito triste que acaba acontecendo, mas que é necessário que se fale, porque, afinal de contas, você precisa ter noção se você vai conseguir, depois que essa obra finaliza, realmente financiar esse imóvel. Então, existem muitos casos onde o processo de financiamento do imóvel, ele é feito ao final da obra. Então, você imagina você pagou toda a entrada, pagou todas essas taxas, juro de evolução de obra, tudo isso, e chegou lá na entrega das chaves, quando você vai efetivamente financiar esse teu imóvel, você descobrir que você não consegue financiar esse imóvel, porque esse imóvel ele é maior do que o valor mensal que você consegue pagar por ele. E isso gera uma frustração absurda, você acaba tendo que vender esse imóvel, dar um jeito de vender esse imóvel, se desfazer de todo esse negócio, e aí, em todo esse processo você provavelmente vai acabar perdendo dinheiro. Então, para isso, de novo, o planejamento financeiro é extremamente importante e também fazer uma simulação prévia para entender a condição financeira ao final dessa obra, para que você consiga vencer com esse financiamento imobiliário. Então, essa dificuldade em financiar o imóvel depois dele estar finalizado é algo que precisa ser analisado antecipadamente, precisa ser conversado com o teu corretor de imóvel. E aí eu vou trazer para vocês um item bônus, que é algo que também muitas vezes não é previsto, mas que você precisa sim ter uma noção antecipada, que é em relação a... Lembra que eu falei lá no item 1, em relação aos acabamentos que você recebe, que às vezes você não tem noção exatamente de quais acabamentos você vai receber nesse imóvel? Pois então, geralmente, alguns itens faltam. Geralmente, itens mais personalizados não são inseridos no imóvel, como a iluminação, como itens dentro do banheiro. Então, às vezes, o vaso sanitário, as cubas, o box do banheiro, tudo isso não é inserido, porque são itens muito mais personalizados. Alguns imóveis são entregues, sim, com itens já básicos do banheiro, mas outros nem isso. Então, a gente precisa ter essa noção clara em relação ao que vai ser entregue e, finalmente, ter noção em relação a quais são os custos extra que a gente vai ter na hora da entrega de chaves, para que a gente, de novo, consiga trazer isso para uma planilha financeira. Então, custos extras com acabamentos, com móvel, além de outros itens relacionados à documentação desse imóvel. Então, taxa de cartório, taxa de financiamento, a BITSE, ITBI, que é um imposto que você tem que pagar sobre esse imóvel na hora da compra. Então, tudo isso precisa estar englobado e composto nessa compra. É bastante coisa, né? É bastante item. Mas, como eu falei para você, de novo, se você conseguir fazer isso de maneira planejada, ordenada e conseguir ter noção de todos esses custos, a fim de que você consiga fazer um planejamento financeiro e fazer essa aquisição de maneira tranquila. E aí eu quero que você me conte, tem algum outro item que você acha que eu não falei aqui e que também é um grande problema na hora de comprar um imóvel em planta? Se você gostou desse conteúdo, já curte ele, se inscreve nesse canal para você receber ainda mais conteúdos relacionados a como adquirir um imóvel.